Ao longo de 11 filmes, mais diversas séries, a saga Star Wars também contou com inúmeras cenas deletadas. Muitas delas mudariam o rumo da história, tornariam o enredo desconexo ou até mesmo seria bastante importante para a trama. Muitos fãs se perguntaram os motivos dessas retiradas. Na maioria das vezes, essas cenas alongavam o tempo dos filmes e episódios, e seu conteúdo não interferiam negativamente. De qualquer forma, passa a fazer muita falta para os fãs quando excluídas, e veremos hoje algumas das melhores cenas deletadas de toda a saga. Após a conclusão da terceira temporada de Star Wars Rebels, o criador e diretor de supervisão Dave Filoni contou que no final da segunda temporada quase foi revelado um spoiler sobre a possível morte de Ahsoka Tano. No planeta Étalon, vive uma criatura que representa o meio da força, o Bendu. Nessa cena deletada, apresenta ele e Ahsoka Tano. Os dois conversam sobre o iminente confronto entre ela e o seu ex-mestre Darth Vader. Bendu pergunta se Ahsoka está decidida a isso, e que muito iria mudar com o resultado do encontro. Ahsoka responde que precisa saber a verdade, e que mudanças seriam inevitáveis. Mas ele diz que, com mudança, quis dizer sua morte. Ahsoka permanece em dúvida e Bendu se despede dela. Dave Filoni também tweetou uma parte do diálogo desse encontro e concept arts oficiais da cena. A decisão da remoção foi o alto risco de spoiler na época, já que ninguém sabia qual seria o desfecho do duelo. Mas já que o futuro está sempre em movimento, e mesmo Ezra Bridger a salvando pelo mundo entre mundos, houve uma possível linha do tempo onde Ahsoka morre. A Batalha de Geonosis deu início às Guerras Clônicas, batalha essa que já custou inúmeras vidas de soldados clones para a República. Além dos Jedi mortos, de um total de 200, apenas 22 sobreviveram ao conflito. É mais do que óbvio que uma batalha tão longa tenha muitos minutos deletados na versão final, que conta com mais de 10 minutos. Mas na batalha na Arena Petranak, a versão oficial do filme foca todo o conflito inteiramente na arena, enquanto as cenas deletadas vão além disso. Nelas, mostra os mestres Jedi Ki-Adi-Mundi e Plo Koon liderando uma equipe de Jedi na invasão a uma esfera de batalha separatista. O objetivo era desativar todos os droids através da estação de comando, como aconteceu em Naboo, já que naquela época os droids de batalha ainda não operavam individualmente. Enquanto isso, na arena, os outros Jedi apostavam tudo nesse plano e resistiam o máximo que podiam em meio às tantas ondas que chegavam. Ao serem desativados, eles não esperavam que os droids continham um sistema de backup, e a batalha continuou. É então que os droids cercaram os Jedi sobreviventes na arena, e em meio ao pedido de rendição do Conde Dooku, é possível ver os mestres Mundi, Plo e Ayla, os únicos sobreviventes do ataque, sendo adicionados aos sobreviventes pelos droids. A cena foi deletada devido ao alongamento da duração do filme. Então, na história oficial, é dito que muitos desses Jedi mortos fora da arena foram assassinados pelo General Grievous nas catacumbas, além dos droids. A melhor parte é que nas gravações originais foram modificadas para a rendição, e é possível ver o mestre Jedi Saesee Tiin comemorando a possível vitória apertando a mão do mestre Tarados Gon. Boa parcela, ou talvez a maioria dos fãs da saga, são fãs dos Lord Sith. Darth Nihilus, Darth Revan, Darth Bane, ver suas histórias fazendo parte do canon atual é o sonho de quase todos. Hoje, algumas delas são, apesar de boa parte de suas histórias ainda permanecerem no Legends. Mas Revan e Bane quase se tornaram permanentemente canônicos em 2011, na terceira temporada de A Guerra dos Clones. No Arco de Mortes, mais especificamente no episódio Fantasmas de Mortes, é mostrado uma conversa entre o filho e os Lord Sith do passado Darth Bane e Revan. Nesse diálogo, o filho fala sobre ter feito tudo o que eles pediram, mas continuava sofrendo por seus atos. Pergunta quem eram eles e o que queriam dele. Revan conta que o escolhido seria a chave para sair de Mortes e controlar o universo, e estava dizendo aquilo para garantir o sucesso do filho.
É então que Anakin chega no mesmo lugar e o filho consegue convencê-lo a se unir ao lado sombrio. Dave Filoni contou sobre essa cena, que tanto ele quanto George Lucas ficaram entusiasmados com isso. Todo o layout da cena já estava pronto, mas ela não tinha sido animada. Dave também disse que recebeu uma ligação de George dizendo para tirar a cena da versão final do episódio. A série A Guerra dos Clones não apenas contou com cenas deletadas, mas também não finalizadas devido ao cancelamento da série em 2013. Anos depois, em 2017, foi-nos apresentado uma dessas cenas, que faria parte de um grande arco em volta de personagens importantes, Cad Bane e Boba Fett. Nesse arco, Bane estaria mais próximo de Boba, o orientando a como ser um caçador de recompensas melhor, como um favor que devia ao pai de Boba, Jango. Eles aceitaram a missão de resgatar uma criança que havia sido sequestrada pelo povo da areia. O enredo também focaria na relação entre os dois, chegando próxima a de pai e filho. Mas devido ao seu jeito de ser, Bane vivia maltratando o rapaz, que acabou por se separar, e é aí que a história não é contada. Mas no fim, eles se apresentaram como inimigos, o que resultou num duelo tipo faroeste. Em tal duelo, ambos executaram o famoso headshot, resultando na famosa marca de tiro no capacete de Boba. Inicialmente, Cad Bane foi declarado morto, fazendo de Boba Fett o melhor caçador de recompensas da galáxia, título que até então pertencia a Bane. Mais tarde, os Bad Batch é marcado com o inesperado retorno do caçador de recompensas, que passou a utilizar uma prótese cerebral. Mas só mesmo quase 30 anos depois que a rivalidade deles chega ao fim. Sabia que era um assassino. Quando acontecido em 1980 em O Império Contra-Ataca, o beijo entre Luke e Leia não foi considerado muito importante, principalmente quando Leia fez para causar ciúmes em Han Solo. Mas no filme seguinte, é descoberto que os dois são irmãos, e tal beijo se tornou inesquecível, já que é por leis morais, pelo menos na vida real, considerado um crime. No entanto, existe uma cena deletada que acontece antes do tão polêmico beijo. Acontece logo após Luke sair do tanque Bacta. Numa conversa sobre sua recuperação, ele conta que quando estava no meio da tempestade de neve, pensava que nunca poderia ter a chance de dizer a Leia que gostava dela. É então que os dois quase se beijam, mas são interrompidos por C-3PO e R2-D2. Em todos esses anos, o beijo entre os irmãos foi defendido pelo fato de não ter conhecimento sobre o parentesco, o que não é tão mal. Mas o criador sabia, então, se tal cena fosse integrada ao filme, essa polêmica seria muito maior e com certeza impactaria no filme seguinte. Você o ama. Não é? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais. Então, até a próxima e que a força esteja com você.